Olá, bom dia, alunos do nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, né? Nós estamos iniciando o mês de junho com alguns textos falando sobre festa junina, porque a língua portuguesa não é apenas gramática e ortografia, também interpretação de texto. Quando eu vi essa imagem, me lembrei logo de vocês do nono ano, que curtem muito a Turma da Mônica, né? E aí vi o pessoal aqui vestido de matuto, comemorando o São João, e aí resolvi colocar como imagem de abertura da nossa aula de hoje, ok? Então hoje, dia 14/6, aula 29, semana 15, já estamos em 15 semanas de aulas, 29 aulas, contando com hoje, né? Nosso assunto hoje é cultura nordestina, festas juninas, ok? Vou passar esse texto aqui para vocês, vou ler, vou explicar, vou fazer explanações. Tem um exercício depois desse texto. O exercício é para responder até quinta-feira, como eu já conversei com vocês, mas vou repetir. Na segunda-feira, a gente sempre vê assunto e exercício. Se estivéssemos em aula, faríamos do mesmo jeito. Eu daria o assunto, explicaria, fazia um exercício. Na próxima aula, a gente ia corrigir esse exercício. Então, o que acontece? Vocês têm até quinta-feira para responder, para na sexta-feira a gente conferir. Não precisa copiar esse texto, mas, por favor, copie o exercício no caderno para a gente fazer uma conferência, tá? A gente tem que conferir esse exercício para saber o que vocês acertaram, o que vocês erraram, tá? Porque é interpretação de texto, ok? Já botei aqui, né, que é para responder até dia 17, então vamos lá. Cultura nordestina, festas juninas. Para boa parte dos brasileiros, as festas juninas são sinônimo de roupas de caipira, comidas de milho, fogueira e, claro, quadrilha. Em vários estados, principalmente no Nordeste, né? Então, assim, porque a gente mora no Nordeste, né? A Paraíba faz parte do Nordeste, Cuité de Mamanguape faz parte da Paraíba, então nós fazemos parte do Nordeste, somos nordestinos, né? Então, em vários estados, principalmente no Nordeste, que tem festa junina, tem São João, no Sul, no Sudeste, em várias regiões. Mas é mais forte aqui no nosso Nordeste, né? Essa dança começa a ser praticada nas festas de São João na escola, né? Geralmente, a pessoa, muitas vezes, dança, né? Quadrilha na escola. Por enquanto, a gente está numa pandemia, então temos que tomar muito cuidado, nada de aglomeração, uso de máscara, distanciamento social, né, álcool, lavagem das mãos. Então a gente tem que, por enquanto, né, essa pandemia não passa, a gente tem que tomar nosso cuidado, né? Mas eu acredito que vocês já viveram festas juninas na escola, né, por exemplo, ou na rua, em comunidade, anteriormente à nossa pandemia. No entanto, muita gente segue mantendo viva a tradição mesmo já adultos. Então, quando a gente é criança, a gente vê, né, festa junina na escola e tal, e mesmo assim a gente leva para a nossa vida toda, né, que já está dentro da nossa cultura nordestina, nossa cultura popular. Enquanto alguns dançam a quadrilha de brincadeira em arraiais das capitais e do interior, outros levam o costume a sério e participam de festivais e competições. Tem até uma quadrilha em Cuité, né, que é bem famosa, que participa de competições, né? Então, muitas vezes as quadrilhas não são só amadoras, elas também participam de competições. Mas essa manifestação folclórica, porque São João é folclore, minha gente, é cultura, tá? É cultura popular. Tão brasileira, não nasceu aqui. Festa junina é do Brasil porque a gente tem ela aqui, a gente modifica, mas ela não é brasileira. Ela não, assim, ela veio de fora pra cá, tá? A dança teve suas origens no Velho Mundo, ou seja, lá na Europa. Então, a festa junina, ela é europeia. Ela veio da Europa para o Brasil. A quadrilha é também europeia. Ela veio lá da Europa para o Brasil. Europa, Portugal, França, Itália, Espanha, né? Reino Unido, que é Inglaterra, então aqueles países lá trouxeram a festa junina para cá. E aqui a gente adaptou e fez do nosso jeitinho, né? Porque assim, muitas vezes
vocês podem notar, por exemplo, em filmes americanos, por exemplo, né? Tem aquele pessoal que vai dançar quadrilha e é muito cowboy, né? É aquele chapéu de cowboy, bota, coisa e tal. E é um ritmo um pouquinho diferente do nosso forró, né? Mas não deixa de ser festa junina, mas cada região, cada país, né? Adaptou de sua forma, certo? Então vamos ver aqui alguns pontos principais aqui, ó. Origem das festas juninas. Existem duas explicações para a origem do termo festa junina. A primeira explica que surgiu em função das festividades, principalmente religiosas, que ocorriam e ainda ocorrem durante o mês de junho. Essas festas eram e ainda são em homenagem a 3 santos católicos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Essa aqui é a primeira versão, né? Outra versão diz que o nome dessa festa tem origem nos países católicos da Europa e, portanto, seriam em homenagem apenas a São João. No princípio, a festa era chamada de Joanina. Então, no começo, porque os europeus que trouxeram a festa junina para cá, tá? Isso no século 17. A festa junina veio no século 17. A quadrilha só veio 100 anos depois, do século 18 para o século 19. Não foi agora, foi, sabe, 100 anos depois que surgiu a quadrilha, tá? Que a quadrilha veio da França. Quem trouxe a festa junina para cá foram os portugueses. Os portugueses, entre aspas, né, descobriram o Brasil, né, colonizaram o Brasil em 1500, século 16. Mas apenas no século 17, 100 anos depois, trouxeram as festas juninas, que era uma festa pagã lá na Europa. Era de divindades, de deuses, pela colheita, né, pela fertilidade, coisas desse tipo. E aí, a Igreja Católica, quando se estabeleceu com mais força lá na Europa, ela disse, não, essa festa aqui pagã, festa de deuses, não, tem que cultuar Deus, que é o único ser, Jesus, Maria, José. Então, vamos ver o que a gente faz. E aí eles foram e incorporaram a festa junina, colocando os santos católicos aí nesse meio, né, para virar uma festa mais religiosa. E é o que a gente comemora em junho, né? A gente comemora Santo Antônio, dia 13, domingo agora, São João, dia 24 e São Pedro, dia 29, tá? Mas assim, acredita-se que antigamente ela só tinha o nome de Joanina, porque era em homenagem só a São João. Aí depois é que incorporaram mais outros santos católicos aí nesse meio, tá? De acordo com historiadores, essa festividade foi trazida para o Brasil pelos portugueses, como eu já falei, né? Ainda durante o século colonial, época que o Brasil foi colonizado e governado por Portugal. Então, quando Portugal veio em 1500, que é século XVI, não trouxe ainda. Mas aí coloniza aqui, mexe ali, traz aqui, não sei o quê. 100 anos depois, século XVII, trouxeram para cá. E lá no século XVIII para o século XIX, né, nessa imediação aí, mais 100 anos depois, veio a quadrilha lá da França. Tá? Então, quem trouxe para cá para o Brasil foram os portugueses. A festa junina, vamos dizer assim, um apanhado geral, assim, a festa junina, tá? E aqui também a gente foi adaptando, coloca uma coisinha, bota uma pitadinha aqui, né? E aí a gente foi fazendo a nossa festa junina que a gente tem nos moldes de hoje. Nessa época, havia uma grande influência de elementos culturais portugueses, chineses lá da Ásia, ó. Olha a distância da Ásia, chineses, espanhóis, que é da Europa, junto com os portugueses, e franceses. Da França veio a dança marcada, característica típica das danças nobres. Então, assim, a quadrilha é uma dança nobre, né, que a gente vê muito nesses filmes de rei, de rainhas, né, todo mundo com aquelas perucas enormes, lindas, cheias de joias, com aqueles vestidos bufantes, os homens também muito elegantes e dançam aquela dancinha, segurando assim na mão. E aí, trouxeram isso pro Brasil e aqui a gente adaptou e fez a nossa quadrilha, tá? Dos moldes que a gente tem hoje. É por isso que também os vestidos das moças são bem coloridos, são bem grandes, bem rodados, os homens também bem elegantes e tudo mais. E aí a gente foi adaptando e colocou também o nosso forró no meio, né, minha gente? Então, melhor que isso não tem, né? Então, como eu estava dizendo aqui, então, é a característica típica das danças nobres e que no Brasil influenciou muito as típicas quadrilhas.
Já a tradição de soltar fogos de artifício, que a gente solta muitos fogos, né? Pá, 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 né? Fogo com barulho, com luzinhas, veio da China. Olha que curiosidade, veio da China. Região de onde teria surgido a manipulação da pólvora para a fabricação de fogos. Então, porque dizem que foram os chineses que inventaram a pólvora. E aí, a China foi que, vamos dizer assim, que nos influenciou a soltar fogos, né? Para comemorar o São João. Da Península Ibérica, tinha vindo a dança de fitas, que tem, né? Umas danças de fita bem diferentes também no São João, né? Muito comum em Portugal e na Espanha. Então, assim, a gente foi pegando um pouquinho de cada coisa, adaptou aqui e surgiu nossa festa junina. Todos esses elementos culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros. Indígena, os índios contribuíram muito com as comidas típicas, por exemplo, né? Afro-brasileiros, né? Os africanos que nasceram aqui, e os brasileiros também, né? E imigrantes europeus, ou seja, o pessoal que veio da Europa, né? França, Portugal, Espanha, né? Nas diversas regiões do país, tomando características particulares em cada uma delas. Então, assim, o São João que é comemorado aqui é diferente do Sudeste. É um pouco diferente. Não deixa de ser festa junina, mas é um pouquinho diferente, né? O Nordeste aqui é um pouquinho mais caprichado, eu acho. Festas juninas no Nordeste. Embora sejam comemoradas nos 4 cantos do Brasil, na região Nordeste as festas ganham uma grande expressão. O mês de junho é um momento de se fazer homenagens aos 3 santos católicos. Santo Antônio, comemorado no dia 13, né, domingo agora que passou. São João Batista, que é comemorado no dia 24 de junho, que São João Batista foi aquele que batizou Jesus, tá? E São Pedro, que é o santo maravilhoso, né, que Jesus fez ele o primeiro apóstolo e que dizem, né, que eles têm a chave lá dos portões do céu, né, comemorado no dia 29 de junho. Como é uma região onde a seca é um problema grave, os nordestinos aproveitam as festividades para agradecer as chuvas raras na região, que serve para manter a agricultura. Comidas típicas e tradições. Como o mês de junho é a época da colheita do milho, né, que geralmente planta-se lá em janeiro, né, dia de São José, e aí em junho já tem bastante milho, né? Hoje em dia, como a tecnologia, a agricultura já está muito avançada, a gente pode comer milho o ano todo, tá? Antigamente não tinha esse negócio de só pode comer em junho, só dá em junho, então, né? Mas hoje em dia a gente come milho o ano todo, né? Grande parte dos doces, bolos e salgados relacionados às festividades são feitos desse alimento. Então, bolo de milho, canjica, pamonha, é tudo feito de milho, né, minha gente? Delícia. Pamonha, curau, que é canjica, né? Milho cozido, milho assado que eu não coloquei aí, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho, são apenas alguns exemplos, tá? De comidas típicas do nosso Nordeste, da nossa festa junina. Além das receitas com milho, também fazem parte do cardápio desta época arroz doce, bolo de amendoim, bolo de pinhão, bombocado, broa de fubá, cocada, pé de moleque, quentão, vinho quente, batata doce e muito mais. Então, nosso cardápio é repleto de comidas maravilhosas. As tradições fazem parte das comemorações. O mês de junho é marcado pelas fogueiras, que servem como centro para a famosa dança de quadrilhas. Os balões também compõem esse cenário. Agora, balão sem soltar, né, minha gente? Não pode, porque causa incêndio, não pode balão só penduradinho, enfeitando a nossa decoração, tá bom? Embora cada vez mais raros em função de leis que proíbem esta prática, em função dos riscos de incêndio que representam, como eu estou dizendo, né? A gente pode ter balãozinho, pode, mas penduradinho lá junto com as bandeirinhas para fazer o nosso enfeite junino, né? Certo? Como Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro, são comuns as simpatias para as mulheres solteiras que querem se casar, né? No dia 13 de junho, as igrejas católicas distribuem o pãozinho de Santo Antônio, né? Algumas igrejas eles têm essa tradição, fazem isso. Diz a tradição que o pão bento deve ser colocado junto aos outros mantimentos da casa, para que nunca ocorra a falta.
As mulheres que querem se casar, diz a tradição, devem comer desse pão. Então, assim, tem muitas simpatias, tem muita coisa boa no São João, tem comida, tem dança, tem ornamentação, decoração, tudo de bom, né, minha gente? Aí, terminando o nosso texto, vamos responder as nossas questões. Deixa o telefone na horizontal, deixa o telefone deitado, porque vai ter uma questão aí que é de marcar e só vai dar para ver todas as questões se o telefone estiver deitado, tá bom? Então, vamos lá. Bota o nome de vocês completo, ok? E vamos lá a questão número 1. Questão número 1. Esta festividade foi trazida para o Brasil por qual país? Qual foi o país que trouxe, né, a festa junina para o Brasil? Letra A, China. Letra B, França. Letra C, Portugal. Ou letra D, Espanha? Né? Quem foi que trouxe? Questão número 2. É para marcar a questão aqui, ó, que vai preencher essas 3 lacunas de forma correta. Questão número 2. No Brasil, as festas juninas incorporam elementos das culturas. Tracinho, vírgula, tracinho e tracinho, né? Por isso, ela possui diferentes características em cada parte do Brasil. Então, letra A, chinesa, afro-brasileira e de imigrantes europeus? B, indígena, chinesa e de imigrantes europeus? C, indígena, afro-brasileira e de imigrantes chineses? Ou letra D, indígena, afro-brasileira e de imigrantes europeus? Você vai marcar a resposta correta, tá ok? 3. Questão número 3. De qual país veio a dança marcada, atualmente conhecida como a quadrilha? Então, quem foi que trouxe a quadrilha para o Brasil? Letra A, Portugal. Letra B, Espanha. Letra C, China. Ou letra D, França? Você vai marcar a resposta correta. 4. Os tradicionais fogos de artifício originaram-se de qual país? Né? Você vai responder aí. Letra A, China. B, Portugal. C, França. Ou D, Espanha? Questão número 5. Aí, por isso, ó, questão número 5 tem que deixar deitado, porque senão vocês não vão conseguir ver as questões, tá? Então, marque corretamente de acordo com o texto. Aí a gente vai ter aqui, ó, A, período colonial, B, quadrilha, C, originou-se da China, D, danças de fitas e letra E, homenagem a 3 santos católicos. Aí aqui tem as questões, ó. Festas para agradecer as chuvas que servem para manter a agricultura. Vocês vão marcar se é A, B, C, D ou E, tá? A manipulação da pólvora, A, B, C, D ou E. É muito comum em Portugal e na Espanha, A, B, C, D ou E. Época em que o Brasil foi colonizado e governado por Portugal, A, B, C, D ou E. E dança marcada, característica típica de danças nobres, aí você também vai marcar. Só vai ter uma questão, então as questões estão misturadas aí, tá ok? Número 6. A festa junina comemora a existência de quais santos católicos? Tá no texto, minha gente, se vocês tiverem dúvida, tá no texto. Letra A, São João, Santo Antônio e Santo Expedito. B, São João, Santa Clara e Santo Antônio. C, São Pedro, Santo Antônio e Santo Expedito. Ou letra D, São João, Santo Antônio e São Pedro. Vocês vão ver aí, tá? 7. As comidas típicas das festas juninas são: letra A, canjica, milho verde, curau e cachorro-quente. B, pipoca, pamonha, cuscuz, bolo de milho. C, cuscuz, tá? Eu de cuscuz, né? Cuscuz, bolo de milho. C, milho assado, cocada, bolo de chocolate, pé de moleque. Ou letra D, bombocado, batata doce, arroz doce e biscoito. Então, você vai marcar a resposta correta aí do número 7. Eu finalizo aqui com vocês com essa mensagem, certo? Que no arraiar de junho você possa pular todos os seus problemas, tomar uma dose extra de esperança e encontrar uma barraquinha de sonhos. Então, um beijo, uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa eu tô por aqui. Um beijo, tchau, tchau.